antes de iniciarmos a aula 3, né, vamos retomar um pouco o que nós iniciamos no final da aula 2. Lembra? Vozes verbais. Eu vou retomar para dar sequência na tela. Vozes verbais. Temos 4 vozes verbais. Lembra que vimos isso? Pois bem, voz ativa, sujeito pratica a ação. Voz passiva, sujeito sofre a ação. Voz reflexiva, foi o que nós vimos, que ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Não é? E sempre deixar em destaque a lembrança de ao mesmo tempo. É a concomitância em praticar e sofrer ação. E a recíproca, quando houver correspondência de ações verbais com os que constituem o sujeito. E aí eu havia dito, Carlos leu Osman Lins. Carlos é o sujeito, não é isso? Um sujeito que pratica a ação, então a voz é ativa. Como é que eu posso classificar o sujeito quanto à voz? Bem, sujeito agente, não é isso? Sujeito agente, ou sujeito ativo. E quem lê algo, verbo transitivo direto. Osman Lins é o complemento verbal. Osman Lins é o objeto direto. E lembre-se que todo objeto direto tem valor passivo. Ok? Todo objeto direto. É bom anotar isso. Todo objeto direto apresenta valor, apresenta valor passivo, tá? Tá claro? Todo objeto direto apresenta valor passivo, tá? Por isso, quando você joga para a voz passiva, o objeto direto vira sujeito. E aí você vai ter um sujeito passivo ou paciente. Osman Lins foi lido por Carlos. Percebeu? O que era OD, objeto direto na ativa, virou sujeito passivo ou paciente. E olha aí, o valor passivo. Né? Se todo objeto direto tem valor passivo, quando eu jogo na voz passiva, ele vira sujeito passivo ou paciente. E aí, se é um sujeito que sofre ação, a voz é passiva. Ao ler Osman Lins foi lido por Carlos, quem praticou a ação? Carlos. Então, Carlos é o agente. Só que é um agente de um verbo na voz passiva. E aí nasce o agente da passiva. Ok? Está claro? Porque a voz é passiva analítica, que não tem a partícula apassivadora ou pronome apassivador. Se houver partícula apassivadora ou pronome apassivador, você passa a ter a voz passiva sintética, que ocorrerá com o verbo transitivo direto, o verbo transitivo direto e indireto, mais se. O se vai ser a partícula apassivadora. O nome já diz, ó, apassivadora, a voz passiva. Tá? Agora, só ocorrerá com verbos que pedem objeto direto. É um VTD mais se ou um VTDI mais se. Olha o exemplo. Reparou-se o erro. É o mesmo que dizer o erro foi reparado. Quem repara, repara algo, verbo transitivo direto, né? Pede objeto direto. Até aí tudo bem? Verbo transitivo direto, pede objeto direto. Agora,
Verbo transitivo direto, mas se o se é partícula apassivadora. Qual é a consequência disso? Você está com, ao dizer reparou-se o erro, está com o emprego da voz passiva. A voz passiva é uma voz passiva sintética, sim, mas cuidado. Temos a partícula passivadora fundamentando a passiva sintética. Agora, é voz passiva. Se é voz passiva, não há mais objeto direto. Tá? Na voz passiva, não há mais objeto direto. O objeto direto vira o quê? O objeto direto vira sujeito. Tá? Vira sujeito. E você tem um sujeito no singular, é só fazer a concordância do verbo com o núcleo dele, que é a palavra erro. Agora, cuidado com essas duas situações logo abaixo. Quando você estiver com o verbo dever ou o verbo poder, constituindo uma locução verbal, ó, e aí você vai dizer o que para mim? Você vai dizer que o deve ou o pode é o verbo auxiliar. E o obter é o verbo principal. E aí vai constituir a locução verbal. Quando você estiver com o verbo dever ou o verbo poder como auxiliar, e qualquer verbo no infinitivo, sendo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, o se vai ser partícula passivadora. Tudo bem. Então, continuo tendo a voz o quê? Passiva sintética. E aí, claro, os dados não é mais objeto direto. É o meu sujeito. Sujeito no plural, põe a locução no plural. Devem se obter os dados. É o mesmo que dizer os dados devem ser obtidos. Podem-se obter os dados. É o mesmo que falar os dados podem ser obtidos. Mas qual é a particularidade? Aí vem, com o verbo dever e poder, formando locução verbal, conforme vimos agora nesse exemplo primeiro, eu posso desconstruir a locução verbal. E se eu o fizer, o que é que vai ocorrer? Olha aqui, ó, eu não tenho mais locução verbal. Eu tenho um sujeito oracional. E quando eu estiver com o sujeito oracional, o verbo fica na terceira pessoa do singular. O verbo auxiliar, que agora não é mais. Então, obter os dados é o que é devido. Obter os dados é o que se pode. Ok? Então, veja as duas situações. Sim. A primeira é justamente... vou passar um traço aqui lilás. A primeira, devem-se obter os dados e podem-se obter os dados. Repetindo, temos uma locução verbal, mas o auxiliar sendo o verbo dever ou o verbo poder, eu posso desconstruir a locução verbal. E aí, o que é que ocorre? Se eu comparar, antes, já que a voz é passiva nas duas situações, antes, o sujeito apenas o termo, os dados. E desconstruindo a locução verbal, o sujeito passa a ser oracional, obter os dados. E ao se ter um sujeito oracional, claro, o verbo dever e poder terão que ser empregados na terceira pessoa do singular. Mas se não desconstruir a locução verbal, vai para a terceira pessoa do plural, porque o sujeito não é mais oracional, que é esse caso aqui que eu estou sinalizando, ó, com a seta. Está vendo? Tânia se referiu
Agora, quem é um sujeito? Tânia. Ótimo. Tânia é meu sujeito. Ela praticou a ação? Sim. Diferir. Se eu seguir os números, Tânia, 2. Feriu. Até eu teria a voz ativa, né? Tânia feriu. Quem fere? Fere alguém, dentro do contexto. Verbo transitivo direto. Tânia feriu quem? Tânia feriu ela própria. Não é isso? Ela própria. Então, se eu for para o item 3 agora, Tânia feriu, o se representa a própria Tânia. Ora, ela aqui, Tânia feriu ela mesma, ela própria. Então, se é objeto direto. Quando Tânia recebe a condição sintática de objeto direto, lembre-se, o objeto direto é aquele que vai ter sempre valor passivo. É aí que ela sofre a ação. Se eu tenho um sujeito que praticou a ação e recebeu a ação ao mesmo tempo, você está diante da voz do quê? Reflexiva. Tá? Voz reflexiva. E sendo voz reflexiva, como é que você classifica o sujeito? Sujeito reflexivo. Será que todo verbo transitivo direto mais se, o se é partícula passivadora? Este caso mostra que não. Se eu tenho um sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, a voz não é recíproca, aliás, reflexiva. Se a voz é reflexiva, diga que esse pronome é um pronome reflexivo. Ou, se quiser fazer a leitura completa, pronome pessoal do caso oblíquo reflexivo. Tá? Pedro e Roberta se abraçaram. Ó, que é um sujeito, Pedro e Roberta. Então, tenhamos Pedro e Roberta agora como sujeito. Um sujeito onde você tem o quê? Uma reciprocidade. É ou não é? De ações. Pedro abraça Roberta e Roberta abraça Pedro. Se há uma correspondência de ações, a voz é o quê? A voz é recíproca. A voz é recíproca. Então, classifique o sujeito quanto à voz. Voz recíproca, sujeito recíproco. E como é que eu devo classificar o pronome? Eu devo dizer que o pronome é um pronome recíproco. Tá? Tudo aqui vai ser recíproco. Sujeito recíproco, voz recíproca, pronome recíproco. Por quê? Porque no caso, o que eu tenho é Pedro praticando a ação de abraçar Roberta, contextualmente, e Roberta corresponde praticando a ação de abraçar Pedro. E aí, você tem um verbo transitivo direto. Quem abraça, abraça alguém. Ele aqui está em sua transitividade direta. Né? E o se foi apresentado. E eu não posso dizer que o se é partícula passivadora. O que é o se? O se é pronome recíproco. Veja que eu estou identificando morfologicamente pronomes, oblíquo, átono, si, quando se percebe o que? O uso da voz. Você consegue identificar. Veja, o que é o si nessa tela aqui? Lembra? Isso, partícula passivadora. O que é o si agora? Nesta primeira exemplificação. Tânia se feriu. Se a voz é reflexiva, o se é pronome reflexivo. E Pedro e Roberta se abraçaram, você tem a voz recíproca, então se é pronome recíproco. Um desafio. O Brasil tem potencial para se transformar em um dos maiores produtores de biodiesel do mundo e um grande exportador. Pois bem, isso é questão de prova. A proposição é simples. A transformação de se transformar
por ser transformado mantém a correção gramatical do período? Você diria que sim ou não? Pode pensar. O Brasil tem potencial para se transformar em um dos maiores produtores. Que voz é essa? Ótimo. Voz reflexiva. Eu me transformo, tu te transforma, ele, o Brasil, se transforma. E ao dizer ser transformado, ele sai da voz o quê? Reflexiva para a voz o quê? Para a voz passiva. Né? Para a voz passiva. Ser transformado por alguém. O que é que ele diz? Nós sabemos que quando se passa da voz ativa para a voz passiva, ou vice-versa, da passiva para a ativa, não há mudança de sentido. Ativa para passiva não muda sentido. Passiva para ativa não muda sentido. Mas passar de uma reflexiva para uma passiva altera o sentido. Mas ele está pedindo para se observar a semântica, ou seja, ele pede para que se observe o sentido? Não. Eu só quero saber se a transformação mantém a correção gramatical. Verdadeiro, mantém, já que ele não falou em sentido. Veja esse caso. Transformando-se para a voz ativa a construção. Aproveita-se dele o braço servil. Qual seria a forma verbal resultante? Veja direitinho. Posso ir? Ó, isso aqui é que voz? Aproveita-se o braço. A voz é quem aproveita. Aproveita algo, verbo transitivo e direto. Então você está com a voz o quê? Passiva. Passiva o quê? Sintética. Ótimo. Voz passiva sintética. Ele quer que passe para a voz ativa. Posso ir? Olha a resposta. Por que a letra D é a resposta? A letra D é a resposta, porque quando você observa essa voz passiva, aproveita-se dele o braço servil, você não tem um agente da passiva. Se não tem um agente da passiva, na ativa ele vira sujeito. Se não tem, eu tenho que jogar um sujeito que indeterminado. Bem, verbo na terceira pessoa do plural, sem referenciar quem pratica a ação, o sujeito é indeterminado. Então você diz, aproveitam, que é o verbo na terceira pessoa do plural, sem referenciar quem pratica a ação. Entende? Quando empregar uma voz passiva, seja ela passiva sintética, seja ela passiva analítica, no caso aqui é a passiva sintética, e não trouxerem o agente da passiva, o que ocorre? Ao jogar na voz ativa, é só colocar o verbo trazendo um sujeito indeterminado. E nós sabemos que a terceira pessoa do plural, sem referenciar quem pratica a ação, é um caso de sujeito que indeterminado. Veja esse caso. Transpondo para a voz passiva a frase. Passaríamos a imaginar coisas. A forma verbal resultante será, veja essa. Ele está na voz ativa, não está? Quem é o objeto direto? Coisas. É esse objeto direto que vai virar o quê? Vai virar sujeito. Não é isso? Tem um ditado que diz assim, se na ativa,
Ativa e passiva analítica, tá? Se na ativa eu tenho um elemento verbal, na passiva eu vou ter dois. Se na ativa eu tiver dois elementos verbais, na passiva eu vou ter três. Se na ativa eu tiver três elementos verbais, na passiva eu vou ter quatro, que é a carga máxima. Então, a voz aí é o quê? Ativa. Na ativa tem quantos? Dois. Na passiva vai ter quantos? Três. Então, haveríamos de passar a imaginar três elementos. Todos têm três. Mas observe outro detalhe. Quem é o verbo principal? Imaginar. Se eu for jogar a voz passiva, veja que, pelas alternativas, eu não tenho o emprego do se. Então, ele não quer a voz passiva sintética. Ele quer a voz passiva analítica. Não é isso? Se ele quer a voz passiva analítica, vamos lá. O verbo imaginar terá que estar no particípio, concordando com quem? Com quem vai virar sujeito. Coisas não é o objeto direto? Não é ele que vai virar sujeito? Então a letra A morre. A letra B, imaginadas, concordando com coisas. A letra C também, mas a D e a E morrem. Você ficaria com a letra B ou a letra C. Eu tenho que manter o mesmo tempo do verbo. Passaríamos a imaginar. Não há gerúndio. Tem que manter a mesma situação. Morreu a letra C. A resposta é B. Olha lá aí. Passariam a ser imaginadas. Percebe? Ótimo. Veja essa situação. Está corretamente indicada entre parênteses a forma verbal resultante da transposição da seguinte frase para a voz passiva. Os eleitores consideram os políticos profissionais uma espécie daninha. Quem é um sujeito? Os eleitores. Não é isso? Consideram é o verbo transitivo direto. Quem é o complemento? Os políticos profissionais. Esse é o objeto direto. Bem, se o objeto direto vai virar sujeito, não é isso? Então, os políticos, se eu começar a visualizá-lo como sujeito na voz passiva, eu vejo que a concordância está errada dentro de parêntese, porque o verbo está no singular. Morreu a letra A. B. Os mesmos cidadãos também menosprezam quem? O homem comum. É o objeto direto. Aqui fez o inverso. Se o objeto direto vai virar sujeito, então eu terei que ter como resultado, na voz passiva, um verbo no singular para concordar. E no parênteses está no plural. Já não é a resposta. Letra C. A candidatura do cidadão comum nos incomoda. Ó, a candidatura do cidadão comum é o sujeito. Incomoda é o verbo transitivo direto. Incomoda alguém. Esse nos é o objeto direto. Poxa, não é o objeto direto que vira sujeito? Então, esse nos representa a primeira pessoa do plural. Então, a resposta exigirá de mim um verbo na primeira pessoa do plural. Porque o objeto direto vira sujeito. Não é a resposta. Vamos tentar a D. Queremos justificar nossa preguiça cívica. Queremos justificar nossa presença cívica. Veja, justificar o quê? Objeto direto, nossa
presença cívica. O objeto direto vai virar o quê? Vai virar sujeito. Não é isso? Ora, se nós queremos justificar nossa preguiça cívica, ao virar sujeito, o verbo vai para a terceira pessoa do singular. Aí já está. Agora, queremos justificar se isso vai ocorrer ou não, nós não sabemos. Não é isso? Então, eu vou ter que transferir o verbo para o quê? O modo subjuntivo, já que o modo indicativo comunica certeza e o modo subjuntivo comunica o contrário, incerteza. O futuro é incerto. Ok? Então, ao dizer seja justificada por nós. Não é isso? Está correto. Percebeu? Queremos justificar é voz o que? Ativa. O objeto direto, grifei, nossa preguiça cívica. Esse objeto direto vai virar sujeito. Ok? Agora, se nós queremos justificar, então eu tenho o futuro. O futuro não é algo certo, é algo incerto. O modo subjuntivo comunica justamente a não certeza. Por isso que você joga o objeto direto vai virar sujeito, seja justificada. Já é a chave que nos liberta alguém, verbo transitivo direto. Isso aqui, o nos é o objeto direto. É ele que vai virar sujeito. Bem, se ele vai virar sujeito, raciocina. Eu teria que ter um verbo na primeira pessoa do plural. E eu não tenho. Letra D é a resposta. E aí você tem resposta, letra D. Ok? Foi uma boa intervenção da comissão ao exigir essa mudança de modos verbais. Tá? No próximo bloco daremos sequência.